Vamos então dar início ao webinar. Vamos passar aqui em revista a agenda, perceber que temas é que hoje estarão a ser abordados. Como referenciei, hoje iremos falar sobre day trading, portanto deixar aqui uma pequena nota. Portanto, este webinar terá um caráter formativo, ok? Portanto, vamos eventualmente recorrer aqui a um caso prático, mas essencialmente visamos com este webinar passar aqui passar em revista principais pontos relativamente ao day trading, o que é vantagens e desvantagens que lhe estão subjacentes, o que é que um day trader procura e, por conseguinte, em que é que isso pode ajudar na seleção das ações propícias a esta prática. Vamos deixar aqui também algumas notas relativamente à análise técnica e que indicadores é que poderão fazer sentido serem usados neste âmbito. Gestão de risco, sem dúvida alguma, uma das premissas base para qualquer day trader. Portanto, vamos inclusive fazer aqui um paralelismo entre o investimento e o trading e no fundo, para enfatizar a importância desta vertente. Iremos também passar aqui uma componente mais prática do planeamento à execução, ou seja, perceber, ok, como é que é um dia de um day trader, desde a fase em que o mesmo está a selecionar ações que estarão lá está com a referenciamos propícias à prática do day trading, e depois à fase mesmo da execução, ou seja, de colocar em prática as ideias, e também depois algum trabalho pode ser feito já com o mercado fechado e que permite ao trader ir crescendo, ir corrigindo alguns erros que o mesmo vai cometendo. Para além da análise técnica, para além da análise fundamental, percebemos que no trading a psicologia é um ponto incontornavelmente relevante, pelo que também vamos deixar aqui alguns exemplos de boas e mais práticas e, no fundo, chamar a atenção, sensibilizar-vos para a importância que esta vertente tem nesta que é uma das muitas abordagens passíveis de serem adotadas em mercados financeiros. E depois vamos também recorrer aqui a um caso de estudo, portanto, um exemplo prático de uma determinada ação, portanto, um caso recente, de que forma é que eventualmente poderíamos tirar partido da volatilidade que a ação ofereceu então naquele dia em concreto. Ok, o que é o day trading? Como referenciamos, esta é uma das muitas abordagens passíveis de serem adotadas em termos de negociação em mercados financeiros e caracteriza-se essencialmente por uma negociação em que a compra ocorre exatamente no mesmo dia da venda, ou seja, o trader não visa essencialmente tirar partido da volatilidade intradiária e não, lá está, a volatilidade que acontece muitas vezes de um dia para o outro. Okay? Vantagens e desafios que surgem neste tipo de negociação. Relativamente às vantagens, a intemporalidade é sem dúvida um argumento interessantíssimo, ou seja, independentemente da fase do ciclo económico em que nos encontremos, independentemente daquilo que forem os catalisadores de mercado que estarão a influenciar a tomada de decisão dos investidores, estamos num bear market, estamos num market, estaremos perante uma fase em que as relações diplomáticas entre China e Estados Unidos conhece aqui uma boa forma, ou então aconteça a situação contrária, esteja o PIB a crescer 5% ou 2%, haverá sempre oportunidades de day trading e, portanto, isso é um ponto muito relevante. Naturalmente que quanto mais volátil for a ação de preço dos ativos que estejamos a negociar, isso será um quanto mais favorável e já iremos perceber mais à frente o porquê, mas essencialmente dizer que, independentemente da fase em que nos encontremos, sobre os mais diversos pontos de vista de análise, o day trading é passível de ser implementado praticamente sempre, podemos mesmo dizê-lo. Liquidez, portanto, ou seja, reparem que o valor da conta registado no final de um dia será sempre o valor disponível para a negociação no dia seguinte. Portanto, temos sempre o capital à nossa disposição para tirar partido das oportunidades, como comentamos há pouco,
são constantes e, portanto, não estamos à espera que se alinhem determinadas variáveis para podermos negociar, ok? Portanto, é necessário, lá está, fazer aqui um filtro das ações que são mais propícias a este tipo de prática, mas temos sempre o capital à nossa disposição para dar partido dessas oportunidades. Desafios que surgem nesta sequência: disponibilidade, okay? Portanto, é um tipo de negociação que, que faz com que o trader tenha de estar praticamente que agarrado ao ecrã, ir acompanhando as suas posições, ir ajustando stop loss, ir ajustando take profits, estar atento às notícias que rapidamente podem inverter o sentimento do mercado. Portanto, disponibilidade é sem dúvida um grande desafio subjacente a esta negociação. E depois a questão do controle emocional, ok? Portanto, o day trading envolve muitas vezes a tomada de decisão rápida, porque muitas vezes lá está, se queremos ações voláteis, portanto, uma coisa vem com a outra e, portanto, é necessário termos aqui algum controle emocional. Já vamos perceber aqui algumas práticas menos interessantes e práticas saudáveis subjacentes a esta vertente na parte da psicologia de trading. Mas, essencialmente, chamar a atenção para este fator será, sem dúvida, importante termos a consciencialização de que o controle emocional é absolutamente essencial neste tipo de práticas. Ok? Perfil de um day trader. Gosto por volatilidade e análise técnica são duas premissas interessantíssimas. Isto porque ambas terão aqui irão impactar de forma relevante portanto, a tomada de decisão de um trader. Portanto, se essencialmente eu sou um investidor, procuro detectar empresas com bons fundamentais, com boas perspectivas futuras. Eu sou alguém que essencialmente gosta de lidar com a análise fundamental. E essencialmente fazer aqui uma distinção, que é quanto mais largo for o horizonte temporal, quanto mais extenso for o horizonte temporal de negociação, maior será a importância da análise fundamental, menor a importância da análise técnica. O cenário contrário também é válido, ok? Portanto, numa ótica de curto prazo, a análise técnica terá uma preponderância maior em detrimento da análise fundamental. Portanto, o gosto da volatilidade, o gosto da análise técnica são duas características muito presentes no perfil de um day trader. Capacidade para cumprir planos e estratégias previamente delineados é sem dúvida um ponto também muito relevante, porque e os stop losses fazem parte da estratégia. Portanto, é muito normal um trader nunca terá uma taxa de sucesso superior a 90%, muito dificilmente o terá. Portanto, é necessário ter aqui uma capacidade mental, uma capacidade de execução concordante com planos previamente delineados. Portanto, é aqui uma abordagem que é necessário ter aqui um discernimento, uma seriedade, uma frieza para cumprir à risca planos previamente delineados. Ok? Portanto, fazer aqui uma distinção entre investimento e trading, que há pouco falávamos, e recorrendo aqui a duas frases que me parecem ser muito interessantes nessa perspectiva. In investing, always remember that Rome was not built in a day. Ok? Portanto, no investimento é necessário ter alguma paciência, isto é, o racional subjacente a uma determinada ideia nesta vertente não se aplicará de um dia para a noite, levará algum tempo a que a mesma se materialize, e, portanto é necessário ter alguma paciência, não ser impulsivo a catalisadores de curto prazo. In trading, always remember that Hiroshima e Nagasaki were destroyed in a day. Portanto, precisamente o contrário. Okay? Portanto, em trading é importante relembrar-nos que de um momento para o outro podemos facilmente ter variações de PNL significativas e, portanto, se na vertente de investimento a paciência é interessante, no trading também é necessária alguma paciência, essencialmente para deixar correr ganhos, mas muito pouca paciência com as perdas. Portanto, cortar perdas assim que o racional técnico está colocado em causa é interessante. Vamos também perceber mais à frente como é que o rácio de risco-retorno se relaciona com a taxa de sucesso necessária para atingirmos o break-even, isto é, para estarmos numa posição onde não perdemos nem ganhamos dinheiro e com isto perceber o porquê de ser interessante termos paciência nos ganhos, mas não ter essa paciência nas perdas e, portanto,
ter aqui uma abordagem, lá está, disciplinada, como há pouco falávamos. Okay? Portanto, quais são as características que essencialmente são interessantes numa ação e que possibilitam que um trader possa desenvolver a sua atividade de uma forma eficiente e potencialmente mais lucrativa? Volatilidade e liquidez. Não me adianta que uma ação suba 100%, 200% num dia, se depois não houver a liquidez necessária para eu poder capitalizar esses ganhos, ao mesmo tempo que eu quero ter um stop loss colocado e quero que haja também essa liquidez para que o mesmo seja executado, se não for no preço que eu delineei, ligeiramente abaixo desse mesmo preço. Isto se estivermos a falar de uma posição longa, evidentemente. Mas, essencialmente, aquilo que pretendo transmitir neste slide é que volatilidade e liquidez são os dois filtros primordiais na hora de escolhermos uma ação para praticar o day trading, ok? Portanto, uma vez que potencia os lucros do ponto de vista percentual, okay? Quanto maior a volatilidade, maior os lucros potenciais, maior o risco, evidentemente, mas aí a gestão de risco desempenha um papel fulcral, bem como a implementação de estratégias de risco retorno apelativas. Portanto, se eu tiver uma ação que esteja a subir que esteja com um range intradiário muito apertado, ou seja, que esteja a variar 0,5% para cima, 0,5% para baixo, eu no fundo vou estar a arriscar 0,5% para fazer 0,5%, ou seja, isto é um rácio de retorno de 1 para 1, não é algo que seja o mais interessante. Já vamos ver que rácios é que são mais interessantes, mais eficazes, a tal relação com a taxa de sucesso necessária para que não percamos dinheiro. Já vamos ver isto mais à frente. Okay? Em termos de análise técnica, que indicadores é que podem ser utilizados? Em primeiro lugar, percebermos que os gráficos que usamos no day trading vão variando. Essencialmente, velas de 1 minuto, 3 minutos, 5 minutos são as velas em que essencialmente vai ser o time frame no qual nos vamos basear para tomar a decisão. Em todo o caso, é importante termos uma ideia da chamada big picture, ou seja, olhar para um gráfico em velas diárias, 4 horas, 8 horas, para percebermos níveis técnicos de grande relevância e que, por conseguinte, possam também ser transpostos para gráficos intradiários. E, portanto, que indicadores é que um day trader normalmente poderá privilegiar? Dois indicadores essenciais e que são válidos para o trading, seja ele feito numa janela intradiária, seja ele feito em velas de 4 horas ou mesmo em velas diárias, a ação de preço, para percebermos quem é que está no domínio, são os compradores, são os vendedores, a tendência é ascendente, a tendência é descendente, máximos e mínimos relativos consistentemente superiores, máximos e mínimos relativos consecutivamente inferiores. Portanto, a ação de preço permitindo-nos a perceber de que forma é que a ação se tem comportado e desde logo perceber qual é que poderá ser o lado certo do mercado. Ou seja, os compradores estão no domínio, catalisadores fundamentais também alinhados, ok, poder ter aqui alguma preferência por entradas longas, ou seja, esta é também uma vertente do day trading, que permite-nos especular, seja na subida de um título, seja na descida do mesmo. Portanto, também essa versatilidade vai de encontro à tal característica de intemporalidade subjacente ao day trading. O volume, vamos dar aqui alguns exemplos, essencialmente perceber que validar uma tendência, se de facto os compradores continuam a participar na mesma dimensão, nessa mesma tendência, ou eventualmente podemos já ver aqui alguma divergência entre o preço e volume e por conseguinte perceber se uma inversão de tendência poderá estar próxima. Não vamos deixar grandes detalhes, mais à frente e com alguns exemplos será certamente mais fácil, mais intuitivo perceberem aquilo que vos estou a tentar transmitir. Mas, essencialmente, a ação de preço e volume são os dois indicadores principais e depois existem aqui alguns indicadores secundários que podem ser utilizados. Uma nota interessante é que cada trader é um trader e, portanto, há quem utilize o RSI, há quem não goste de utilizar o RSI, o mesmo é aplicável com outro tipo de indicações técnicas. Aqui a mensagem também importante passar é que é importante que sejamos contidos no número de indicadores que utilizamos, numa perspectiva de não complexificar em demasia o processo de tomada de decisão. Porque se eu tiver
5 indicadores e esperar que os 5 indicadores estejam alinhados, então será muito mais difícil a tomada de decisão comparativamente a um sistema em que eu sou mais seletivo nos indicadores que utilizo. Portanto, não utilizar muitos indicadores, não traçar demasiados suportes e resistências é de facto crucial para que possamos ter aqui um plano de ação execuível e simples. Ok? Portanto, VWAP, Volume Weighted Average Price, será em linha com o volume. Um outro indicador que vamos especificar, vamos dedicar aqui algum tempo, essencialmente porque é um indicador que não é muito conhecido, pelo menos na Europa. Nos Estados Unidos é um indicador que é muito utilizado, é o Volume Weighted Average Price, isto é o preço relativizado pelo volume. Já vamos ver em que medida é que ele nos poderá ser útil. Suportes, resistências, médias móveis, padrões técnicos, portanto, triângulos, head and shoulders, portanto, todos esses padrões são também interessantes no day trading e verificam-se, e depois o RSI, para tentar detectar algumas zonas de sobrecompra barra sobrevenda. Ok, portanto, como comentamos também, vamos dedicar aqui especial atenção ao VWAP e ao volume. Okay, essencialmente, este é um indicador que é muito utilizado por investidores institucionais. Ora, sabendo que 80% aproximadamente da negociação em mercados financeiros é feita justamente por este tipo de intermediantes, por investidores institucionais, percebermos de que forma é que este indicador é útil para esse tipo de intervenientes, permitir-nos a retirar algumas conclusões. E, portanto, no fundo, dizer que os investidores institucionais, quando compram ou quando vendem, compram em quantidades ou vendem em grandes quantidades, ao ponto de não ser possível, de repente, executar em ordem de uma só vez. Portanto, são ordens de uma dimensão de tal forma relevante que o trader que está a executar essas ordens tem algum cuidado para não impactar o mercado de forma significativa. Portanto, vai gerindo a ordem ao longo de um dia, ao longo de uma semana, e o VWAP é muitas vezes um indicador de referência. Daí que muitas vezes o VWAP funcione como suporte ou resistência. Essencialmente, e tentando resumir aqui em 3 cenários possíveis, de que forma é que então nos poderá ser útil este indicador. Se o preço da ação estiver a cotar acima do VWAP, e já vamos ver aqui mais à frente, o VWAP será visível através de uma linha e é aplicável essencialmente em velas de 1 minuto, ok? Portanto, se o preço estiver acima do VWAP, teremos preferência por trades longos, isto é, trades compradores, trades que visam tirar partido de uma valorização do título em causa. O VWAP poderá ser suporte e, como tal, poderá vir a representar um potencial ponto de compra caso seja respeitado. Ou seja, isto quase que acaba por nos dizer que este é um trade reativo. Okay? Portanto, a ação revisita o VWAP, reencontra compradores e valoriza nessa sequência. Entradas curtas, ou seja, entradas que visam tirar partido de uma tração, e eventualmente poderão surgir algumas oportunidades, mas a abordagem terá de ser mais cautelosa. O que é que poderá ser esta abordagem mais cautelosa? Reduzir um montante de exposição em virtude de um trade que, em termos probabilísticos, pode não ser tão interessante, ou pelo menos o potencial de ganho pode estar limitado ao VWAP, uma vez que já no passado tinha funcionado como suporte, e portanto a ação eventualmente poderá revisitar o indicador e não descer daí. Portanto, neste caso, deixar essa nota. Se a ação estiver abaixo do VWAP, é exatamente o contrário. Okay? Portanto, teremos preferência por trades curtos, porque essencialmente, eventualmente, investidores institucionais poderão estar interessados em vender posições. Por conseguinte, este terá um impacto negativo no preço da ação. O VWAP poderá vir a funcionar como resistência, como tal, um potencial ponto de venda, caso seja respeitado. Em entradas longas poderão surgir algumas oportunidades, mas a abordagem terá de ser mais cautelosa. Um terceiro cenário, se o título estiver a lateralizar, e o que acontece muitas vezes é que, neste caso, o VWAP é cruzado quer em baixa, quer em alta, de forma consecutiva. Ora, sendo este indicador um indicador de tendência, o seu poder preditivo será nulo, não haverá grandes conclusões que este indicador nos permita retirar. Vamos então olhar aqui para 2 exemplos. Estes são 2 gráficos em velas de 1 minuto, e portanto, no primeiro gráfico vemos que a tendência é primordialmente ascendente. Vemos que os compradores de facto estão a ter o domínio da cotada, e reparem o que é que aconteceu. Portanto, extensão, pullback, veio ao VWAP, estas velas creio que falam por si, portanto já evidenciar exaustão vendedora barra reentrada de compradores. Vimos isso acontecer uma,
duas vezes e, portanto, dois setups que eventualmente poderiam proporcionar uma oportunidade de compra é exatamente comprar depois do VWAP ter sido respeitado, com stop loss ligeiramente abaixo. Isso aconteceu uma, duas vezes e depois acabamos por ver uma extensão. Exatamente o cenário inverso, portanto, domínio vendedor inquestionável. Portanto, reparem que os pullbacks eram de facto muito pequenos e assim que vimos o reteste do VWAP novamente, reparem, reparem na força que surge de seguida, uma retração importantíssima, o mesmo setup a acontecer um pouco mais tarde, por volta das 11 da manhã, reparem no horizonte temporal, poderão ver aqui em baixo. Portanto, esta ação creio que até será o Deutsche Bank, portanto, isto a título meramente de curiosidade, mas reparem que em dois cenários, domínio comprador revisitar do VWAP, oportunidade de compra, domínio vendedor revisitar e respeitar do VWAP, boa oportunidade de venda. Reparem até, neste caso, acabou por acontecer uma, duas, três vezes. Reparem também, no ponto de vista de gestão de risco, do ponto de vista de ratios de risco-retorno, estes são, aliás, setups muito interessantes, porque a ideia é que o stop loss seja colocado num sítio onde a nossa tese, o nosso raciocínio esteja invalidado. E neste caso, se a ação quebrar em baixo ou VWAP, neste primeiro caso, então o nosso racional será invalidado. Ou seja, entradas, compras por estes valores com stop loss imediatamente abaixo, significará, portanto, que estaremos a arriscar um montante muito reduzido para nos estarmos a posicionar, para eventualmente vermos aqui um ganho mais expressivo, que poderá ir a 3, 4 vezes o risco inicialmente delineado, o que é evidentemente interessante, até do ponto de vista de gestão de risco, como iremos ter a oportunidade de ver mais à frente. Ok? Portanto, relativamente ao volume, okay? Dissemos que inicialmente iríamos dedicar aqui algo especial de atenção a dois indicadores. Um deles era então o VWAP e agora vamos olhar então para o volume. Inicialmente, resumindo, a aplicabilidade deste indicador em três pontos eu destacaria. Em primeiro lugar, o volume permite-nos averiguar a força de uma tendência. Okay? Portanto, se vemos uma tendência ascendente e um volume também a aumentar, pelo menos a se manter nos mesmos níveis, significa que continua a haver compradores interessados em especular nessa direção e, portanto, a tendência apresentará um nível de saúde, entre aspas, interessante. Se um cenário contrário se materializar, aí podemos eventualmente ter aqui indícios de que essa tendência poderá estar a perder força e, por conseguinte, se estivermos compradores da ação, este pode vir a ser uma razão que nos faça capitalizar eventualmente os ganhos e olhemos para futuras oportunidades. Ponto número 2, identificar as zonas potenciais de inversão de tendência. Lá está, identificamos a tal divergência que comentamos, portanto, no cenário inverso a este primeiro ponto. E 3, validar padrões técnicos. Portanto, um incremento de volume quando a ativação do trigger de um determinado padrão significa que mais intervenientes de mercado estarão a olhar para a ação da mesma forma e, portanto, este será um ponto que nos permita ter mais confiança num determinado trade. Portanto, recorrendo então a dois exemplos bastante simples. Começando pela segunda imagem, aquilo que podemos ver essencialmente é que a ação de preço era ascendente. Okay? Portanto, vimos o título, máximos e mínimos relativos consistentemente superiores. Reparem o que é que estaria a acontecer ao volume. Precisamente a fazer um movimento inverso. Okay? Portanto, o volume, reparem, a retrair. E, portanto, lá está, aqui está presente a tal divergência entre estas duas variáveis, assim que vimos a quebra em baixa desta trendline ascendente. Portanto, um nível que tinha funcionado como suporte uma, duas, três, quatro vezes. Este por si só era um indício negativo. Se tivermos também atenção a este duplo topo, esta dupla incapacidade para estender a ação para além deste preço que este segmento reta a preto destaca, ou seja, tínhamos aqui três indícios de retração, portanto, se estivéssemos longos na ação, eventualmente capitalizar os ganhos seria interessante, até atendendo, lá está, à tal informação que o volume nos dá, que a tendência poderá estar a enfraquecer ao longo do tempo e, por conseguinte, poderá ter aqui um potencial de upside
adicional, algo restrito. Para a imagem, aquilo que podemos ver essencialmente é um padrão de continuação de tendência. Okay? Portanto, domínio comprador, consolidação naquilo que é um triângulo um triângulo ascendente, isto é, nível horizontal é o limite superior, nível inferior, linha de tendência ascendente, está a respeitado uma, duas, três vezes. Portanto, a ativação do padrão passar então pela quebra em alta do limite superior do mesmo, e reparem o que é que aconteceu. Portanto, na fase de consolidação do padrão, o volume foi decrescendo. Assim que vimos o breakout, assinalado com este ciclo a verde, foi precisamente o timing em que vimos aqui um acréscimo de volume. E, portanto, isto permite-nos ter aqui um maior grau de convicção em tradarmos este setup. Ok? Portanto, uma nota também nesse sentido. Gestão de risco. Ok? Em que âmbito é que se relacionam a taxa de sucesso, isto é, quantos em 10 trades, quantos é que são positivos, quantos é que são negativos. Portanto, se eu em 10 trades acertar 5, tenho uma taxa de sucesso de 50%. E depois o rácio de risco-retorno mede, ou seja, para a unidade de risco, quando é que nós conseguimos efetivar em lucro. Okay? Portanto, se eu arriscar 10 cêntimos e fizer 40 cêntimos numa ação, significa que tive um rácio de retorno de 1 para 4. E aquilo que este gráfico nos diz é que quanto maior o rácio de risco-retorno, menor terá de ser a taxa de sucesso para que consigamos atingir o nosso break-even, ou seja, para que consigamos estar para que no fundo não percamos dinheiro. E reparem, se eu tiver um rácio de risco de 1 para 2,5, se por cada unidade de risco eu obtiver 2,5 vezes em lucro portanto, esse montante, significa que eu só preciso de uma taxa de sucesso de 30% para não perder dinheiro. Ou seja, se eu cada vez que perco 1, mas cada vez que acerto ganho 2,5 vezes o meu risco. Se eu acertar em 10 trades, acertar 3, eu estou no break-even. Ou seja, basta que acerte 4 trades em 10 e então já serei lucrativo. Reparem neste ponto. Eu fiz mais trades do que aqueles que acertei, neste exemplo, mas consegui ainda assim ser lucrativo. Portanto, este nunca vamos acertar sempre. Existem sempre imprevistos no mercado. Portanto, a gestão de risco é absolutamente essencial e aplicar estratégias que nos permitam ter rácios de risco no mínimo de 1 para 2, acho que é bastante aconselhável. Vamos dar aqui um exemplo relativamente ao posicionamento do stop loss. Portanto, essencialmente, a conclusão que retiramos do slide anterior é que quanto maior for o rácio de risco-retorno, melhor será o número de vezes que teremos de ganhar, digamos assim, para que consigamos ser lucrativo. E, portanto, em termos de colocação de stop loss, aquilo que queremos fazer é, no fundo, queremos que o nosso stop loss seja ativado quando o racional do nosso trade estiver posto em causa. Ok? Portanto, se eu tiver a tradar uma tendência ascendente, eu quero que o meu stop loss seja ativado quando o ativo deixar de desenhar máximos e mínimos relativos consistentemente superiores. Okay? Portanto, vamos então dar aqui um exemplo concreto. Okay? Portanto, esta ação é Infineon, portanto, uma tecnológica alemã, e reparem, portanto, isto é também em velas de 1 minuto, portanto, respondendo aqui a algumas questões que surgiram na caixa de chat. Portanto, isto é em velas de 1 minuto e o racional de entrada seria então o seguinte. Okay? Portanto, quebra em alta desta linha de tendência descendente, reparem, 1, 2, 3 máximos relativos inferiores, interrupção desse domínio vendedor, consolidação acima do nível que previamente tinha sido resistência. Reparem, esta zona aqui dos 17, aliás 16, exatamente a zona dos 16, 0,5, bem, não é tudo relevante. No fundo, destacarmos este nível horizontal, que era um nível que tinha sido rejeitado. Depois da quebra em alta desta trendline, acabamos por ver aqui uma consolidação interessante. Reparem que a ação não veio abaixo deste nível e, portanto, entramos longos
visamos então tirar partido de uma valorização do ativo. E colocamos o stop loss apertado ligeiramente abaixo deste nível de suporte, que é questionável se o stop loss estaria colocado imediatamente abaixo deste nível ou eventualmente abaixo do suporte anterior. Mas, recorrendo a este exemplo, colocaremos então o stop loss aqui apertado, estaríamos a arriscar de facto bastante pouco. E aquilo que, ou seja, voltando atrás, se eu estou interessado em tirar partido de uma valorização do ativo, eu quero que o meu stop loss seja ativado se a tendência de valorização estiver colocada em causa. E, portanto, se eu vir um mínimo relativo inferior, então eu já não quero estar colocado e quero capitalizar os meus ganhos. Então o que é que podemos ver neste gráfico? A laranja vemos o nível de stop loss e portanto vamos vendo de que forma é que ele foi sendo atualizado. E aqui a técnica, que é uma técnica bastante simples, consiste no seguinte: sempre que um ativo revalida um máximo nos últimos minutos, então atualizamos o stop loss para o mínimo relativo imediatamente anterior. Okay? Portanto, quebra em alta deste máximo, stop loss é atualizado para o mínimo relativo anterior. Quebra em alta de máximo relativo, stop loss alterado para o mínimo relativo anterior. E reparem que isto permitir-nos-ia tirar partido de uma valorização que de outra forma se calhar seria complicado. Isto é, vamos imaginar que não utilizaríamos esta técnica de atualização de stop loss. Já estaríamos a fazer 2, 3, 4, 5 vezes o nosso risco. Aqui estaríamos a revisitar o máximo. Okay? É muito fácil cairmos na tentação de capitalizar os lucros, porque muitas vezes estamos inclusivamente a olhar para o PNL, estamos a olhar para o lucro e é muito fácil sermos tentados a capitalizar, a amealhar esse mesmo lucro. E, portanto, esta é uma abordagem mecânica, uma abordagem quase que matemática, e no mundo o day trading é muito isso, termos a capacidade de deixarmos a vertente emocional de parte e temos aqui implementarmos estratégias previamente lineadas. Lá está, e temos referenciado no início do webinar que a vertente de disciplina é absolutamente essencial nesta vertente. E portanto reparem que iríamos ser stopados precisamente no momento em que o ativo deixou de desenhar máximos e mínimos relativos consistentemente superiores. Não o vendemos no máximo, é certo, mas essencialmente o grande ponto aqui é que a técnica permitir-nos ir tirar partido de uma grande parte desta valorização. Algumas questões pertinentes relativamente a este tema que vão surgindo na caixa de chat. Eventualmente podemos abordar estratégias com ordens de stop e limite. Portanto, esta atualização de stop loss, naturalmente que a ordem stop loss seria, em termos de execução, a ordem certa para irmos fazendo este update. Aqui um ponto também interessante. O trailing stop se poderá ser feita automaticamente no MyBolsa. A opção Trailing Stop, que é uma opção que já iremos implementar aqui alguns exemplos, é uma opção que está disponível em todas as plataformas de trading, à exceção do MyBolsa. Big Trader 24, Big Global Trade e Big Power Trade é possível implementar essa estratégia. No MyBolsa não é possível. Essencialmente, em que é que consiste um trailing stop? Um trailing stop é nós, no fundo, darmos ordens à plataforma para ir atualizando o stop loss de forma automática e matemática. Ou seja, se eu definir um trailing step de 5 cêntimos, isso significa que sempre que a ação subir 5 cêntimos, então o meu stop loss será atualizado em 5 cêntimos. Ok? Portanto, esta é uma vertente matemática que deixa para trás a vertente de análise técnica, ok? Portanto, é uma questão puramente matemática. Portanto, eu sugeria o seguinte: se efetivamente tiverem o tempo para fazer a monitorização da posição, ir adotando estratégias como esta que demos aqui o exemplo, acho que é interessante. Se eventualmente não tiverem esse tempo e quiserem abandonar o ecrã porque têm outra coisa para fazer, aí o trailing stop pode ser de facto uma opção a ser considerada. E portanto volto a reforçar: Big Power Trade, Big Global Trade e Big Power Trade disponibilizam essa vertente. Uma questão também pertinente: faz sentido utilizar esta técnica de atualização de stop losses para longo prazo usando velas de maior duração? Sim. Portanto, este, como referenciamos, é um gráfico em velas de 1 minuto. Em todo o caso, esta é uma estratégia que pode ser aplicável em velas de 1 hora, em velas de 4 horas, porque uma tendência ascendente será sempre
máximos e mínimos relativos consistentemente superiores e, por conseguinte, esta é uma estratégia que é possível de ser implementada em qualquer horizonte temporal. Portanto, respondendo à sua questão, sim. E aliás, uma questão muito pertinente. Ok, aqui uma questão que confesso que não percebi ao certo, pedia que reformulasse. Quando estamos curtos, se temos de integrar o spread de negociação no stop loss. É assim, esta é uma questão, vai depender do ativo que estivermos a negociar. Se estivermos a falar de um ativo derivado, ou seja, um ativo em que o spread existente é única e exclusivamente o spread de mercado e em que, ou seja, uma ação, se estivermos a negociar uma ação, o spread existente é o spread de mercado e a comissão de compra barra comissão de venda não está incluída nesse spread. E, portanto, nesse caso, eu diria que não, ok? Portanto, olhar para a ação, destacar níveis e com base nisso definimos o stop loss. Se estivermos a falar de um ativo como o XAUSD, portanto o CFD sobre o ouro, se estivermos a falar, por exemplo, um CFD sobre o S&P, aí sim, de facto é uma questão pertinente integrar o spread no stop loss, termos a diferença entre o preço de compra e o preço de venda, aí sim é de facto interessante termos isso em atenção. Ok? Espero então ter respondido exatamente no FX, é também um ponto muito relevante. Ok, ok, excelente. Vamos então prosseguir. Vamos deixar aqui breves notas relativamente àquilo que poderá vir a ser então o dia de um day trader. Essencialmente optei por distinguir quatro fases. A fase da preparação de uma watchlist, a fase do planeamento, a fase da execução e acompanhamento de posições. E reparem que estas três fases, ou seja, a preparação de uma watchlist é feita antes da abertura do mercado, o planeamento também feito antes da abertura do mercado e discussão e acompanhamento durante quando os mercados estão abertos, e depois o journaling é feito, peço desculpa aqui este erro, não antes, mas sim depois do fecho do mercado. Preparação de uma watchlist. Se uma ação estiver a oscilar já no pré-mercado, este é um indício de que ela possa registar naquele dia níveis de volatilidade superiores a um dia normal e que, por conseguinte, esta seja uma ação propícia para a prática do day trading. Portanto, para filtrar as ações que sejam interessantes para o day trading, ações que estejam a subir mais de 3% ou a perder mais de 3% no pré-mercado. Isto é, o mercado norte-americano, por exemplo, estava às 14h30, mas é possível ver antes das 14h30 ações que já estejam a valorizar ou a desvalorizar face ao preço da ação anterior. E neste âmbito, estas são ações interessantes para a prática do day trading. Dentro das empresas que estão a subir mais ou a cair mais, privilegiar empresas com notícias positivas. Empresas que conhecerem novos catalisadores que significarão, que motivarão, aliás, uma tomada de decisão por parte de investidores institucionais, seja em termos de incrementar a exposição ou de reduzir a exposição, são as mais interessantes. E voltando outra vez à premissa de que 80% da negociação de mercados financeiros é feita por investidores institucionais e que os próprios demoram algum tempo até conseguirem executar os montantes que transacionam, se tivermos um investidor institucional que estará ao longo do dia a comprar um determinado ativo, então isso será interessante e negociar à boleia, permita uma expressão, desses compradores, será interessante. A tendência é amiga do investidor e, portanto, essa seria uma nota interessante nesse sentido. Portanto, fase do planeamento. Portanto, depois de selecionarmos que ações é que eventualmente estarão mais propícias para a prática do day trading, seja porque apresentaram resultados acima das expectativas ou abaixo das expectativas, seja porque foi alvo de um downgrade, ou seja, vimos uma casa de investimento a rever em baixa o price target a 12 meses, ou seja, a exteriorizar, a comunicar para a comunidade industrial global uma visão mais negativa para o título em concreto. Isso será importante para que consigamos planear o nosso trade. Perceber níveis técnicos de maior relevância,
procurar alguma evidência estatística, isto é, vamos imaginar que uma empresa apresentou resultados acima das expectativas. Pode ser interessante eu ver no passado, para esta mesma ação, como é que ela reagiu a este mesmo catalisador. E, portanto, dar-nos ali algumas luzes, porque cada ação terá uma personalidade, portanto, estarmos familiarizados com essa vertente é um ponto relevante. E depois, equacionar diferentes cenários e oportunidades. Ou seja, nesta vertente de planeamento, poderá constar algo do género. Ok, se este suporte, eu tenho uma visão positiva porque os catalisadores recentes são interessantes, a notícia é favorável para a ação e, portanto, se uma ação consolidar acima de um determinado suporte, eu estarei interessado em entrar longo. E poderemos também equacionar um outro cenário, que é, ok, a ação não consegue consolidar acima da suporte, o suporte é inclusivamente quebrado em baixa, poderá isso eventualmente até dar a entender que os investidores poderão estar a capitalizar os ganhos uma vez que ela já abriu a valorizar 5%, isto é um exemplo meramente ilustrativo, e portanto, nesse caso, eventualmente poderá fazer sentido algumas entradas curtas, algumas entradas de short selling, ok? Mas essencialmente o ponto a reter é equacionarmos diferentes cenários e diferentes planos de ação para aquilo que a ação nos possa oferecer quando há abertura do mercado. Uma vez aberto o mercado, é executar o plano delineado, portanto, equacionar, lá está a equacionar diferentes cenários, permite-nos a definir planos de ação. Portanto, quando o mercado está aberto, é simplesmente executar o plano e depois fazer o acompanhamento de posições, ou seja, atualizar stop loss, atualizar take profit, ir fazendo esse acompanhamento. Depois do fecho de mercado, algo que é muito importante e que permite, indubitavelmente, que um trader possa crescer ao longo do tempo, é ele fazer a revisão dos trades. Portanto, as plataformas disponibilizam agora os triângulos que assinalam as execuções, ou seja, o momento da compra, o momento da venda. Portanto, olhar depois, já com o mercado fechado, já com alguma frieza para as nossas execuções, permite-nos muitas vezes perceber que erros é que estamos a cometer e depois, no fundo, permitir-nos também, ao termos essa consciência, poderemos desenvolver mecanismos, estratégias que nos permitam evitar a repetição desses mesmos erros. Okay? E depois adaptar estratégias. O mercado vai alterando a forma como o seu modus operandi e, portanto, uma estratégia que há 2 meses funcionava, se calhar deixou de funcionar porque o mercado está diferente e, portanto, esse tal journaling, essa tal revisão de trades é muito interessante nessa linha de raciocínio. Okay, antes de passarmos aqui para uma outra, para outro capítulo, é responder aqui uma questão. Se a ação estiver no pre-market a subir 3%, devemos apostar na continuação da subida ou na correção? Cada caso é um caso e não é por uma ação ter apresentado resultados acima das expectativas e estar a subir no pré-mercado que ela terá necessariamente de continuar a valorizar. Portanto, eu costumo dizer que gosto ou seja, a performance no ativo, eu gosto de traduzir numa equação em que as variáveis que definem o resultado desta equação, isto é, se uma ação sobe ou desce, no fundo, depende de variadíssimas variáveis, de catalisadores, de níveis técnicos, da própria psicologia, de forma que os compradores e vendedores estão a posicionar, que catalisadores é que estarão a mover os mercados naquele dia em concreto. Portanto, por muito positivo que seja o catalisador por uma determinada ação, se de repente sair uma notícia muito negativa, por exemplo, no que diz respeito à relação diplomática entre os Estados Unidos, eventualmente poderá ser aqui um quanto mais cauteloso, eventualmente esta mesma ação poderá ser alvo de uma importante pressão vendedora. Cada caso será um caso e este planeamento é absolutamente crucial. É tal evidência estatística, percebemos como é que as ações se comportaram no passado em situações semelhantes, é de facto muito importante. Step by step, como é que funciona a execução? Essencialmente, identificar um bom setup, definir nível de stop loss e take profit é muito importante. Portanto, antes sequer de executarmos a ordem, seja ela de compra ou de venda, é importante que tenhamos logo em mente o stop loss e o take profit subjacente a essa ideia. Respeitar o plano inicialmente lineado, isto é, não vou alterar a forma como eu vou gerir a minha posição, a não ser que tenhamos catalisadores ou técnicos ou fundamentais que suscitem essa mesma alteração e depois gerir posições de forma concordante, ok? Portanto,
atualização de stop loss, de take profits, isso é bastante importante. Psicologia de trading, e para que consigamos perceber a importância deste ponto, fazer aqui uma questão. Acham que um bom analista é um bom trader? Bom, necessariamente. Por muito, por muito, por muito boas que sejam as valências fundamentais e valências técnicas, se de facto não tivermos a capacidade para termos um mindset correto, para sermos disciplinados, para cumprirmos o plano previamente delineado, então não estaremos nas plenas capacidades para tirar partido destas nossas valências. Reparem, se esta vertente estiver distorcida, então estas duas também estarão. Portanto, basta que estejamos um mindset interessante e consigamos ser frios ao ponto de estarmos, no fundo, estarmos mais focados na execução do que propriamente no P&L, na variação do lucro ou perda, para que estas duas vertentes possam fluir, digamos assim, e consigamos tirar o máximo partido das mesmas. Alguns exemplos de más práticas: alteração / eliminação de stop loss, recorrer a outros indicadores técnicos para validar o posicionamento, isto é, eu estou longo, estou comprador numa ação e de repente sai uma notícia muito negativa com o mercado aberto já para essa mesma empresa. E portanto, isto seria uma razão para eu abandonar a posição, porque o racional de entrada já não faz sentido, mas eu de repente vejo o RSI abaixo dos 30, indiciar território de sobrevenda e, portanto, eu penso, ok, mas isto o RSI está aqui abaixo dos 30, isto vai recuperar, vai para uma preço de entrada, eu vou abandonar a posição. Não. Portanto, a alteração e eliminação de stop losses é algo que não é de todo interessante na abordagem day trading. E depois não fazer o overtrading nem o revenge trading, isto é, eu estou a perder algum dinheiro, portanto quero recuperar rapidamente e portanto vou estar a fazer trades quase que à toa e depender do acaso, depender da sorte para conseguir reaver esse capital. E portanto, muitas vezes ter inclusive regras, por exemplo, de perda máxima diária é muito interessante para que consigamos evitar este tal overtrading, este revenge trading, o trading de vingança. Boas práticas, eventualmente a termos atenção, aceitar riscos e assumir responsabilidades. Portanto, eu desde logo perceber que uma ideia que eu estou a implementar pode correr mal, é o primeiro passo para que, caso isso efetivamente aconteça, caso a ação vá contra mim, contra aquilo que eu eventualmente tinha previsto, eu consiga ativar o meu stop loss e, ok, fechei a posição. Se eu tiver a comprar uma determinada ação a pensar que ela só pode subir, se ela descer, haverá emocionalmente muito mais dificuldade para conseguir lidar com a situação. E, portanto, equacionar diferentes cenários, aceitar riscos é o primeiro passo para que consigamos gerir a posição de forma emocionalmente eficiente. Ser emocionalmente neutro, isto é, não ficar demasiado contente, demasiado excitado porque de repente tivemos um ganho expressivo, mas também não ser negativo. Portanto, ser emocionalmente neutro, mas otimista. E depois, uma vez mais, não querendo repetir em demasia, ser disciplinado, cumprir regras / previamente delineado. Para terminarmos o webinar, portanto, se caso tenham questões, poderão colocá-las ainda na caixa de chat. Vamos olhar para um caso de estudo. Recorrer aqui a um caso concreto que poderá ser útil para que possam, agora de uma forma mais prática, ver um pouco daquilo que fomos falando ao longo do webinar. Portanto, o título em questão é PayPal, portanto, uma empresa tecnológica, uma fintech que permite efetuar pagamentos online. Portanto, a data foi dia 7 de abril de 2020. No pré-mercado, a PayPal estava a valorizar 9,06%, catalisador do dia, apresentação de resultados referentes ao primeiro trimestre. Então, que notas é que podemos retirar dessa apresentação de resultados? Apesar dos resultados terem sido abaixo das expectativas, ou seja, do resultado líquido por ação no primeiro trimestre de 2020 ter ficado aquém das estimativas dos analistas, a empresa deixou a nota de que espera um segundo trimestre mais forte e que a proposta de valor desta empresa estava, de certa forma, alinhada e concordante com esta nova economia mais digital.
portanto, o ponto positivo aqui é que esperava um segundo trimestre mais forte. E depois, uma nota também ela positiva, uma casa de investimento de renome internacional viu em alta o preço-alvo a 12 meses. Portanto, uma casa de investimento, em função destas notas deixadas pela empresa, acredita que a 12 meses o retorno potencial desta ação era superior àquilo que inicialmente teria projetado. Em velas diárias, ou seja, nesta fase, estamos na fase do planeamento, ok? Perceber catalisadores, performance no pré-mercado, olhar para gráficos em velas diárias, essencialmente que notas é que nós retiramos? A ação no pré-mercado, fruto da valorização, lá está, de 9,06%, iria já abrir em valores a rondar os 140 dólares por ação. Ok? Aqui diz, a ação iria abrir em máximos históricos. Portanto, ela nunca negociou nestes valores e, portanto, podemos facilmente deduzir que todos os compradores estão a ganhar dinheiro. Okay? Portanto, não há os chamados big holders. Vamos imaginar que em meados de julho, portanto, nesta altura, ela tinha negociado 2 dias nos 140 dólares por ação. Se isto tivesse acontecido, significa que a ação, ao abrir neste valor, pensem o que é que psicologicamente estes traders estariam a pensar. Tiveram vários meses a fio a perder dinheiro, estavam desde julho de 2018 a perder dinheiro, aliás, de 2019, peço perdão, e de repente passados, não sei quantos, de repente passam a conseguiram eliminar todas as perdas, então de repente passam, ou seja, pensem na situação, na sensação de alívio que os investidores teriam e, portanto, isto seria um incentivo à tomada de mais-valias, à capitalização de ganhos e, portanto, vemos aqui num cenário positivo podia surgir aqui uma pressão vendedora. Neste caso isso não acontece, portanto, a ação nunca esteve nestes valores, não temos bag holders, mas por outro lado, tendo em conta que é uma valorização de 9,06%, poderá na mesma haver aqui algum incentivo à tomada de mais-valias. Portanto, de repente, alguém de um dia para o outro ganhar 9%, é sempre interessante encaixar um ganho de 9% de um dia para o outro e, portanto, é particularmente relevante percebermos se a abertura, essa pressão vendedora que poderá surgir nesse âmbito de capitalização de ganhos, será de tal forma expressiva que a ação negocia abaixo do VWAP, negocia abaixo dos níveis importantes de pré-mercado, ou se ao invés disso vemos uma primeira queda, que serão, lá está, estes tais investidores que estarão a capitalizar estes ganhos, mas depois, se vermos alguma reentrada de compradores mais expressiva, e assim será o cenário positivo que nos poderá permitir tirar partido de uma extensão do movimento. Ok, portanto tem velas de 1 minuto, aliás. Portanto, reparem, o mercado norte-americano abre às 14h30, portanto toda a ação de preço para a esquerda do rato é uma ação de preço que antecede à abertura do mercado e se sabe daquilo que víamos era a ação a lateralizar. Principal resistência no pré-mercado era esta zona dos 141,75 e a ação estava a negociar acima do VWAP. Reparem, o VWAP está desenhado azul, estas duas linhas a cinzento são duas médias móveis exponenciais de 72 e 89 que eu, a título pessoal, gosto de utilizar essencialmente para day trading, essencialmente em velas de 1 minuto. Então, o que é que nós vemos logo à abertura? Esta é a primeira vela, logo às 14h30. Essencialmente, esta primeira vela acaba, se calhar, por evidenciar a tal tomada de mais-valias logo à abertura. Ou seja, o mercado abre e os investidores capitalizam os tais 9%. Este mínimo do pré-mercado nem sequer chegou a ser revisitado. Portanto, reparem nestas sombras inferiores, logo a evidenciar reentrada de compradores. Portanto, esteve a negociar abaixo do VWAP por muito pouco tempo e rapidamente reencontrou compradores. Vimos a quebra em alta destes 141,75, extensão do movimento, retração e reparem nestas duas velas de 1 minuto. Ou seja, este nível que era resistência, que a ação não conseguiu ultrapassar no pré-mercado, uma vez ultrapassado e revisitado, reencontrou compradores. Reparem, sombra inferior, denotando essa tal exaustão. Este é uma primeira oportunidade de compra com stop loss eventualmente abaixo do VWAP, okay? Ou num cenário mais conservador imediatamente abaixo deste nível horizontal que era resistência e que passou a ter suporte. Onde é que eventualmente poderia fazer sentido capitalizar ganhos? Esta poderia ser uma primeira opção, okay? É quando a quebra em baixa desta trendline
ascendente, já estaríamos a fazer 2,5 vezes o nosso risco inicial. Portanto, este poderia ser aqui um motivo para capitalizar nos ganhos. Uma segunda opção, e uma opção em que nós fomos alterando o stop loss e eventualmente fomos acompanhando aqui o VWAP, uma vez incapacitada a ação de validar o novo máximo, ok, poderíamos também optar por capitalizar. Portanto, primeira ordem de compra, uma opção para capitalizar, uma opção mais flexível e que me deixou aqui mais algum espaço para respirar, seria então esta segunda opção. Ou seja, incapacidade para revalidar máximos, duplo topo, quebra em baixa também de uma trendline, ok, abandonar a posição. Este poderia ser aqui um primeiro trade a termos atenção. Segundo trade, pullback para o view-up. Relembrar, a tendência é ascendente, o catalisador é positivo, pelo que o view-up pode atuar como suporte e, portanto, pode vir a ser este um ponto de oportunidade de compra. Portanto, primeira oportunidade, revisitar do view-up e aguentar com stop loss ligeiramente abaixo. Segunda oportunidade. Esta segunda oportunidade, com um rácio de risco-retorno um tanto menos interessante, porque neste caso o stop loss seria colocado também ele abaixo do VWAP, e portanto aqui estou a arriscar bastante menos do que estou a arriscar nesta segunda opção. Em todo o caso seria um trade se calhar mais convicto, na medida em que, reparem no volume, consolidação, volume a diminuir, breakout desta trendline, volume também a aumentar e também a quebrar esta linha de tendência descendente. Portanto, este poderia ser também uma segunda oportunidade de compra. Primeira, a oportunidade de capitalizar ganhos é quando revisitar do máximos intradiários, mas a verdade é que ele acabou por conseguir quebrar, portanto, eventualmente poderíamos deixar correr a posição e assim que temos aqui a formação de um suporte de grande relevância, podíamos eventualmente até atualizar o stop loss para valores ligeiramente abaixo do mesmo. Reparem, a resistência, depois de ter sido quebrado em alta, suporte 1, 2, 3, 4 vezes e, portanto, se o mesmo fosse quebrado em baixa, estamos até inclusive para a formação de um head and shoulders, um padrão de inversão de tendência, poderia ser esta aqui uma segunda opção para abandonar a posição. Portanto, essencialmente, sei que este foi um webinar se calhar bastante rápido, no entanto tentei organizar aqui a informação de forma bastante sucinta. Pedir-vos também feedback relativamente ao mesmo, dúvidas que tenham. Portanto, o webinar teria aqui a duração de cerca de 50 minutos, já vamos aqui um pouco para além da hora. Em todo o caso, é importante para nós que consigamos obter feedback da vossa parte para que possamos melhorar estas apresentações,